as cópias das Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3. Eu continuarei a exposição da interação entre Nicodemos e Jesus. Eu, mais uma vez, farei a leitura do capítulo 3, do primeiro verso ao verso 21, para que os irmãos percebam dentro do contexto, para que os irmãos tragam à memória o que foi pregado na semana passada e para que os irmãos comecem a ansiar pela próxima exposição. Então está escrito assim, na palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, diante da palavra que expõe a maravilhosa salvação, e nós precisamos do Senhor, Pai, nós precisamos do Senhor para perceber a Tua palavra, nós precisamos do Senhor para que o nosso coração receba da Tua palavra e a Tua palavra possa florescer no nosso coração. Ajuda-nos nesse momento. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrar na exposição propriamente dita, eu quero trazer para os irmãos uma definição importante, um conceito que é bastante importante para a compreensão da história da redenção. Aqueles que estavam presentes na escola bíblica dominical, eu já trouxe um pouco dessa ideia, que é o conceito de tipos, a tipologia. Em alguns momentos, eu já comentei com os irmãos sobre a existência de tipos nas Escrituras, tipos esses que mostravam, apontavam para Cristo. E quando eu comentei sobre isso, eu falei que eram padrões repetidos que Deus utiliza para comunicar verdades que são importantes dentro do contexto da história da redenção. E
Pelo facto de nós termos um excelente exemplo hoje do que é um tipo, eu quero trazer uma definição um pouco mais precisa, um pouco mais elaborada, e se os irmãos sabem que o único jeito de eu ser elaborado é quando eu leio a palavra de outras pessoas. Então eu quero trazer aqui uma definição feita por uma das referências em tipologia nas escrituras hoje, a James Hamilton. E ele diz o seguinte acerca da tipologia ou dos tipos. A tipologia é a correspondência histórica ordenada por Deus e pretendida pelo autor, e a escalada da importância entre pessoas, acontecimentos e instituições ao longo da história redentora da Bíblia. A única parte dessa definição que não foi discutida acima, então estou a pular um trecho do livro dele, é a expressão ordenada por Deus. Refiro-me à forma como Deus, o Deus soberano da Bíblia, orquestrou a história de tal forma que os paralelos observados e destacados pelos autores bíblicos aconteceram realmente. Como escreveu Earl Ellis, a exegese tipológica pressupõe uma soberania divina sobre a história. Aqui só uma observação. Quando nós vamos, então, perceber esses conceitos de tipos que eram mostrados no Antigo Testamento, que serão, então, intensificados e têm o seu equivalente em Cristo no Novo, é importante que a gente creia, e se você não crê isso, tipologia não serve de nada para você, de que Deus é soberano. E quando eu digo que Deus é soberano, não existe um detalhe da história que fuja ao seu controle. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E sobre tudo consiste, inclusive, todos os eventos. Então, porque Deus é soberano sobre todos os eventos, Ele pode, através da inspiração do Espírito Santo nos autores bíblicos, estabelecer correlações entre eventos para trazer verdades ou para inculcar verdades no coração do povo. Então, se você pensa no tempo do Antigo Testamento, verdades acerca do Messias foram inculcadas no coração do povo de Deus através desses tipos. Para que quando aquele que é o antitipo, aquele que é Cristo, o Messias, viesse, aqueles conceitos acendessem esse coração e eles percebessem diante de quem eles estavam, ou o que Deus estava a fazer naquele momento. Fecha a observação, vamos voltar para a citação. A tipologia não é uma mera invenção literária, nem é o resultado da criatividade imaginativa dos autores bíblicos ou daqueles que os interpretam. Deus ordenou que paralelos realmente acontecessem e também providenciou para que os autores bíblicos os notassem. Então Deus ordena o evento e Deus ordena, através do seu Santo Espírito, a atenção dos autores para que eles percebam esses eventos e os eventos sejam registrados de forma tal que nós, milhares de anos após os eventos, possamos ver a beleza da soberania de Deus manifestada no registro bíblico e na obra de Cristo. Isso é a profundidade de um tipo. Deus ordenou, o Espírito Santo supervisionou o processo para que os autores bíblicos interpretassem corretamente tanto a história como as Escrituras. A interpretação tipológica estabelece a correspondência histórica com base em pontos de contato linguístico, ou seja, em alguns momentos são termos específicos que são utilizados, que vão remeter ao nosso coração eventos bíblicos. O tipo de hoje, no nosso texto, ele tem as duas coisas. Ele tem um evento histórico que aconteceu, e ele tem links gramaticais que apontam para uma profecia. Então nós temos tanto um evento sendo narrado, como nós temos uma profecia sendo cumprida, ambos na pessoa de Cristo. Então, não apenas contactos linguísticos, mas citações, sequências repetidas de acontecimentos, e semelhança no significado histórico da salvação e dentro do contexto da aliança. Só pode interpretar tipologicamente as Escrituras
quem crê que existe um Deus pactual. Só pode interpretar, só pode olhar para esse texto e voltar para o Antigo Testamento aquele que crê que existe um único Deus, que estabeleceu um pacto com o seu povo. Se você não crê em um Deus que faz pactos, se você crê num Deus que de cada hora age de um jeito para salvar o seu povo, não dá para você interpretar desse jeito. Mas se você entende que existe um único Deus, que a partir da entrada do pecado no mundo, quando a salvação passou a ser necessária, se você crê que Deus salva o seu povo do mesmo jeito, em todo o tempo, desde a entrada da queda, desde a entrada do pecado na queda, você pode olhar para as tipologias, você pode perceber a profundidade. Então agora, olhando para a última pregação, para a pregação do último domingo, nós vimos a primeira parte da conversa entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos conseguia perceber que Jesus não era um qualquer. Ele disse: o Senhor tem que ter vindo de Deus para fazer as coisas que o Senhor faz. Ele conseguia perceber isso, mas ele não conseguia perceber a verdadeira identidade de Jesus. Nicodemos estava incapacitado pela sua cegueira espiritual de perceber que Jesus Cristo era o Messias. Nicodemos, por conta da sua cegueira espiritual, ele, diante do maior mestre de toda a história, ele fica perdido com as respostas. Diante do melhor professor que existe, ele nada percebe. Ele está mais perdido que cego em tiroteio. Nicodemos não conseguiu perceber a necessidade de um novo nascimento do alto. E até o momento ele continua sem compreender a verdade do Evangelho. Um mestre das Escrituras não percebe o seu cumprimento diante dos seus olhos. Nicodemos ainda não consegue perceber a soberania divina na salvação. Ele não consegue perceber que existe um Deus que vem ao nosso encontro e nos salva a despeito dos nossos deméritos e não apesar dos nossos méritos. Porque nós nada temos a oferecer. Nicodemos não consegue conceber esse Deus. E se na última pregação a soberania de Deus na salvação foi enfatizada, hoje é a centralidade de Cristo na salvação que está em ênfase. É a centralidade de Cristo na salvação que está em foco. Os versos 9 e 10, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu, respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Diante da última explicação de Jesus, de que o nascido do Espírito ele não nada, ninguém consegue o deter, Nicodemos continua sem perceber como é possível um nascimento que procede do alto, um nascimento que não é através dos seus méritos. Nicodemos ainda não consegue conceber um Deus soberano, e que se ele é soberano inclusive sobre a salvação do perdido. A sua cosmovisão, fundamentada na busca por mérito diante de Deus, é incapaz ou o incapacita de perceber o Deus bíblico. A compreensão equivocada das Escrituras cega Nicodemos para aquele que é o cumprimento das próprias Escrituras. Sendo ele mestre em Israel, e agora é importante você pensar o turbilhão de coisas que poderia estar a passar no coração de Nicodemos, sendo ele mestre em Israel, e provavelmente da maneira como ele é apresentado, tem um artigo definido diante dessa apresentação, colocando que ele era alguém de destaque, alguma referência dentro de Israel. Ele expôs esse caminho, ele defendeu esse estilo de vida, ele argumentou acerca da sua proposição teológica para muitas e muitas pessoas. Ele era um árduo defensor da salvação pelas obras. Entretanto, diante das explicações de Jesus,
ele vê-se diante de uma realidade na qual ele não é o protagonista, mas apenas um coadjuvante. E esse é um dos grandes desafios da vida cristã. É a gente entender que nós não somos protagonistas. Nós não somos o centro. Nós somos aqueles que dependemos do protagonista. Nós somos aqueles que estamos em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto e em último lugar. Nós somos aqueles que fomos chamados para pôr Deus em primeiro e todos os nossos irmãos à frente de nós mesmos. Nós somos chamados para ser coadjuvantes. E Carson, ao analisar essa situação, a cena de Nicodemos, ele complementa. Mesmo após a explicação de Jesus, ele está francamente cético de que tal nascimento possa ocorrer. Julgando pela réplica muito áspera de Jesus, então as palavras que Jesus escolhe aqui, Jesus não dá uma resposta tranquila. Tem alguns pastores dos nossos dias que diriam que Jesus estava em pecado, que Jesus foi duro na resposta, Jesus foi áspero, Jesus vai usar de sarcasmo nessa resposta. Jesus não tolerava o sistema. Mas julgando por essa réplica muito áspera de Jesus, a pergunta de Nicodemos não reflete uma ingenuidade admirada e hesitante, mas uma franca incredulidade. A resposta de Jesus projeta a censura em um foco preciso. Que Nicodemos, em sua função de mestre em Israel, deveria ter entendido essas coisas a partir do Antigo Testamento. Jesus está a dizer: você, sendo mestre, não percebe? Não compreendes o que lês? Era como se em nossos dias você chegasse para o pastor, fizesse uma pergunta e falasse: mas espera aí, pastor, o senhor é mestre, doutor, isso, aquilo, outro, e o senhor não percebe essas coisas? Aquele que deveria ensinar o povo não percebia o básico. A salvação não depende do ser humano. E cá eu creio que nós podemos fazer algumas reflexões bastante importantes. A primeira é sobre posições de ensino dentro da igreja. É bastante comum nós vermos no meio eclesiástico pessoas que querem ocupar posições de ensino por basicamente uma de duas razões. Ou porque ela entende que ela tem o dom, e por conta disso ela pode ser um instrumento na mão de Deus para isso, ou porque ela quer destaque. Ela quer estar à frente dos outros, quer estar numa posição onde as pessoas o tenham como referência. As motivações podem ser corretas ou podem ser pecaminosas. Entretanto, é importante que a gente tenha muita cautela nessa área dentro da igreja, porque a igreja pode ser destruída por falso ensino. É por essas que cá nas Pedras Vivas nós somos tão criteriosos e rigorosos com posições de ensino. É por isso que às vezes eu prefiro me sacrificar a colocar alguém que a gente entenda que ainda não tem condições de estar a ensinar. Porque com o ensino você mata igrejas, com o ensino você destrói vidas. Basta você perguntar para pessoas que vieram de pseudo-igrejas, basta você perguntar para irmãos nossos que estiveram em seitas. Falso ensino acaba com a vida espiritual de uma pessoa. Falso ensino gera dores e marcas na alma. E eu lembro que antes de eu ter o meu chamado, eu era professor na escola bíblica dominical, ainda trabalhava no banco, e eu lembro de ter uma conversa com um presbítero uma vez lá na minha antiga igreja, em que eu falei para ele que eu tinha muito mais temor de ensinar na EBD para 50, 60, 80 jovens, do que eu tinha de dar uma palestra no banco que eu trabalhava para 200 pessoas. E ele falou, para mim, muito pelo contrário. E essa pessoa ocupou cargos de vice-presidente em multinacionais, um cara renomado assim e tal. Eu falei, ele falou, não, porque aqui na igreja nós estamos entre irmãos. Eu falei, eu entendo isso.
O problema é que se eu falar uma besteira no banco que eu trabalho, o máximo que acontece comigo é eu vou ser demitido. Se eu ensino uma heresia, eu destruo vidas, eu influencio decisões. O peso que recai sobre o ombro daquele que ensina, e pensa o que estava passando na cabeça de Nicodemos, milhares e milhares de pessoas influenciadas pelo seu falso ensino. E aí esse presbítero, a partir dessa reflexão, ele foi obrigado a concordar comigo. E meus irmãos, é por isso que eu conto o coração de vocês. O desafio que está diante de mim, semanal, é gigantesco. O desafio que está diante de mim é maior do que a minha capacidade e as minhas forças. É todo dia acordando com a sensação de incapacidade, com a sensação de que o tempo não é suficiente, com a sensação de que eu não me preparei o quanto eu deveria. Para vir para o curso de teologia, para vir para a escola bíblica e para vir para a pregação. O medo que eu tenho de ensinar heresia, o medo que eu tenho de interpretar mal um texto, muitas vezes me paralisa. Tem sábado que a Daniela fala, o sermão está pronto? Eu falei, não, eu nem comecei a escrever. Porque eu estou parado diante do texto e eu tenho medo do que eu vou falar. É por isso que domingo eu tenho acordado 4h30 da manhã e revisado, escrito e terminado os sermões. Quando a gente chega aqui para EBD, eu já estou a funcionar umas 5 horas. Já estou a voar, tem 5 horas que minha cabeça já está, meu coração está a turbilhão. Orem por mim. Deus deu um pastor deficiente para vocês. Deus deu um pastor falho para vocês. Deus deu um pastor incapaz para vocês. Mas Ele deu um pastor que ama vocês. Orem por mim, para que eu não seja como Nicodemos, para que eu consiga perceber as verdades bíblicas e para que eu consiga ensiná-los no caminho que vocês devem andar. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, percebam que não é o conhecimento somente que traz salvação para as pessoas. Não é o conhecimento que traz salvação e não é o conhecimento sozinho que gera a santificação. Para que o conhecimento tenha efeito no nosso coração, é necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que ocorra um novo nascimento vindo do alto para que o nosso coração seja aberto e o conhecimento que a gente obtém possa florescer, frutificar nesse coração. Vocês sabem que eu sou um grande defensor de conhecimento bíblico. Mas o conhecimento bíblico por si só, sem novo nascimento, sem transformação de vida, ele é intensificador de juízo. Quanto mais você conhece, sem transformação de vida, ou quanto mais você conhece, sem nascer de novo, pior vai ser o juízo para você. Isso é um agravante na sua condição espiritual. Como disse o autor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 19, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei é boa, a lei é perfeita, mas a lei não transforma. Sem a ação do Santo Espírito, sem uma vida com Cristo, a lei é juízo, a lei é condenação. Pensem além de Nicodemos, pensem em Paulo, talvez o maior conhecedor de Antigo Testamento que existia na sua época. É possível que o Paulo excedesse em muito Nicodemos. E Paulo era incapaz de perceber quem era Jesus. Ele era tão incapaz que ele odiava os seguidores de Jesus. Ele perseguia, ele mandava prender, ele mandava matar. A tal ponto que em Atos 9, Jesus vem ao seu encontro. E se você não crê na soberania divina, na salvação, se você não crê que é Deus quem salva, apesar dos nossos deméritos, leia Atos 9.
Paulo não queria ser convertido, Paulo queria matar, Paulo queria prender, e é Cristo quem o arrebenta. É Cristo quem vem ao encontro de Paulo, abre o seu entendimento, e a partir dessa transformação, desse nascimento do alto, Paulo pode compreender tudo o que ele havia estudado, tudo o que ele havia memorizado, passa a fazer sentido de imediato. Tanto é que ele recupera a visão e já começa a pregar. Em questão de dias, ele começa a evangelizar. A notícia, a fofoca nem tinha espalhado em todas as igrejas e Paulo já estava a evangelizar. Agora, por que isso é importante? Por que eu quis trazer essa ênfase? Porque esse é o risco que nós presbiterianos corremos. Nós somos muito tentados na área do conhecimento. E sem medo nenhum de falar, os presbiterianos são aqueles que mais estudam a Sagrada Escritura. Pelo menos os pastores deveriam ser. Tradicionalmente, é dentro da teologia reformada, os presbiterianos que vão ser as referências nas áreas, né? Mas, muitas vezes, a gente tem até algum conhecimento, ou dependendo do seu padrão de vida, ou a maneira como você foi criado na igreja, o que você fez, você pode ter muito conhecimento. É possível que você esteja aí sentado e tenha muito mais conhecimento que eu. Não é grandes coisas, mas já é mais conhecimento do que eu. Só que você não resulta em vida prática. Então é possível que você consiga articular as ideias para mim, e essa é uma das coisas que eu mais temo. É quando uma pessoa vem, articula para mim tudo que é certo de ser crido, e ele não vive aquilo que ele articula. Então a pessoa vem argumentar comigo como se ela precisasse me convencer sobre as coisas. Não, você não precisa me convencer, se você já crê. Viva aquilo que você diz. Viva aquilo que você professa. Então, muitas vezes, nós somos grandes partilhadores de conteúdo nas redes sociais. Muitas vezes nós vivemos a fazer cursos de teologia, entramos em discussões teológicas, mas não avançamos na vida de santidade. Temos o conhecimento, mas a vida continua a ser superficial, a vida continua sem ter compromisso com Deus, a vida continua sem compromisso com a igreja. A vida continua a ser tão profunda quanto uma poça d'água durante o período de verão aqui no Porto. Inexistente. Nós, como presbiterianos, somos prontos a apontar defeitos teológicos de outras denominações, de outras pseudo-igrejas, mas nós estamos longe de ter o amor por Deus e por missões demonstrado por aqueles que nós criticamos. Nós somos prontos para apontar o dedo, mas nós não somos prontos para sair anunciando. Com a mesma boca que proferimos o nosso suposto conhecimento teológico, também proferimos maledicência. Conseguem perceber o perigo? E uma outra coisa que nós corremos o risco, e esse aqui são para os gênios do nosso meio, para os intelectualizados que tem no nosso meio, é o risco de um academicismo que se esquece que qualquer tipo de conhecimento, a gente depende de Deus para obtê-lo. E uma experiência que eu posso compartilhar com os irmãos, eu fiz o meu bacharelado em teologia no Brasil e meu mestrado nos Estados Unidos. Eu tive contato com múltiplos professores. E uma coisa que era interessante no começo do seminário no Brasil é que alguns professores, eles entravam na sala e começavam a dar aula. Enquanto outros entravam e falavam assim, vamos orar, antes de iniciar o nosso momento de aula. Eu lembro que uma das vezes um dos professores foi questionado sobre isso, e ele falou assim, aqui a gente veio para estudar, a gente não veio para orar. Uma das maiores estupidezes que eu já ouvi na minha vida. No meu mestrado, eu não tive uma aula sequer que no início não tivesse uma oração, clamando a Deus por misericórdia para que Ele abrisse o nosso entendimento, para que nós possamos perceber as palavras de vida eterna.
Não é possível perceber a realidade se Deus não abrir o nosso entendimento. Não é possível perceber matemática, física, química, se Deus não abrir o nosso entendimento para essas realidades. Deveria ser inconcebível para você parar para ler as Escrituras, sem antes fazer uma oração, pedindo: Senhor, fala comigo, abre o meu entendimento, mostra a sua verdade, que está contida nessas páginas. Então, encerra as reflexões. Então, para a gente voltar agora, para a gente perceber a realidade espiritual, já ficou evidente que é necessário nascer de novo. É somente quando nascemos de novo que conseguimos perceber a nossa verdadeira condição espiritual. É somente quando nós nascemos de novo que nós conseguimos ver os nossos pecados. É somente quando nós nascemos de novo que nós podemos ver a nossa miséria. Como diria Paul Tripp, não podemos lamentar o que não podemos ver. Não podemos confessar o que não lamentamos. Não podemos nos arrepender o que não confessamos. Sem novo nascimento, não há perdão de pecados. Então Jesus continua a sua resposta, verso 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aqui é a terceira vez que Jesus usa, numa única conversa, em verdade que digo. Jesus está a falar para ele: presta atenção, vê se agora você entende. Olha o que eu vou te dizer. E a partir de agora, a conversa, o diálogo termina e torna-se um monólogo. Tem hora que eu acho que a pessoa precisa ser calada, para ver se ela entende alguma coisa, para ver se ela percebe alguma coisa. E Jesus não deixa mais Nicodemos falar. Só que o monólogo, Jesus vai então continuar a ensinar Nicodemos, mas numa sequência de difícil compreensão. Eu não sei se para você, quando você lê esses versos, é fácil de perceber. Para mim não é. O que Jesus quer dizer com nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto? Quem é esse nós? Jesus está falando em nome de quem? E aí algumas possibilidades de interpretação. Era Jesus a se identificar com os seus discípulos que já criam? Eu acredito que Carson tem uma proposta melhor, que basicamente Jesus está sendo sarcástico com Nicodemos e está a usar a primeira pessoa do plural, assim como Nicodemos usa no começo da conversa. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. E Jesus disse: nós sabemos, nós testificamos, e ainda assim vocês rejeitam. E ainda assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E Nicodemos, ele havia se aproximado de Jesus com algum respeito, a gente conversou disso na semana passada, mas ainda assim, sem reconhecer a verdadeira identidade de Cristo. Não adianta você ser educado com Cristo se você não se submete ao senhorio dele. Não adianta você achar que ele é um bom mestre, que ele é um sábio, se você não o vê como Senhor. Você continua a ir para o inferno da mesma forma. Educação com Jesus não resolve. O que resolve com Jesus é total submissão diante daquele que tem todo o poder. A crítica de Jesus a Nicodemos é que a falha de Nicodemos, ela vai além da falta de entendimento intelectual. A falta de Nicodemos, o pecado de Nicodemos é uma falta de fé, é um erro de crença. Vai além do que é compreender, simplesmente o erro de reconhecer o Messias. Nicodemos rejeitou a exposição teológica de Jesus. Portanto, meus irmãos, não tenham medo de evangelizar e não sintam envergonhados quando você for rejeitado enquanto faz isso. Se Jesus foi rejeitado ao compartilhar as boas novas, quanto mais a gente. Quanto mais eu, que toda semana tenho que vir aqui, sou rejeitado por alguns. Se Cristo foi rejeitado,
porque a pessoa não tinha nascido de novo, muito mais seremos nós, muito menos capacitados. Conhecemos muito menos da palavra de Deus e vivemos muito menos da palavra de Deus. Não deixe que tua falta de capacidade, tua falta de intimidade e tua falta de coragem te impeçam de evangelizar aqueles que precisam ouvir as boas novas. E Jesus vai continuar no verso 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha o que Jesus está a falar aqui. Eu creio que de uma maneira bastante simples, o que Jesus está a dizer é que quando ele fala de coisas terrenas, ele quer dizer coisas espirituais que estão acontecendo na esfera terrena. Dentro do texto, o que é isso? Novo nascimento. É um evento espiritual que acontece dentro da realidade terrena. Só existe possibilidade de salvação enquanto tem fôlego de vida dentro da história, dentro da realidade criada. E aí Jesus está a dizer para Nicodemos: se você não consegue entender a realidade espiritual do novo nascimento que acontece na realidade terrena, o que você está querendo saber do reino de Deus depois da minha segunda vinda? O que você quer saber de quando todas as coisas estiverem com você? Você não tem condições de perceber essa realidade. Assim, é o próprio novo nascimento o tema dessa conversa de Jesus. E alguns, eles vão rejeitar essa interpretação porque eles entendem que o novo nascimento é espiritual, então ele não pode ser relacionado com a esfera terrena, Mas o meu argumento já foi dado, é que à medida que o novo nascimento acontece na terra, ele é um evento terreno de origem celestial. E nós sabemos que mundo criado e realidade espiritual são duas realidades que vivem em intersecção. Nós veremos mais para frente, é demônio ali, é doença sendo curada acolá, é Jesus mandando na criação ali. Agora, se Nicodemos não entende aquilo que é básico, o novo nascimento, a porta de entrada, é a primeira catraca a ser passada, se não nasce de novo já é barrado o acesso. O que vai acontecer depois, E é bem possível que Nicodemos tivesse algumas crenças apocalípticas do seu tempo. Não sei se vocês vão lembrar do texto de Isaías, que o leão vai pastar junto com a criança, vai brincar com a serpente, Dependendo de como ele interpretava aquele texto, era possível que a preocupação dele, a curiosidade dele, tivesse com esses detalhes do reino vindouro. É igual a pessoa chega assim: pastor, novo céu e nova terra. Em que idade que nós vamos estar lá? Eu vou ficar velho lá? Vou casar lá? Vou ter filho lá? Eu sei lá. O que você acha de viver a santidade aqui agora? O que você acha de aprender a palavra do Senhor agora? O que você acha de você se comprometer com a tua igreja agora? O que você acha de viver o aqui e agora e deixar as coisas que não foram reveladas para que você usufrua quando elas forem presentes na sua vida? O que você acha de viver o presente que Deus tem te dado e deixar o futuro para quando Ele for presente? E muitas vezes nós somos como Nicodemos, porque a gente ainda nem percebeu o jeito que as coisas espirituais funcionam aqui na terra. Ao nascermos de novo, ao nascermos do alto, acontece a maravilhosa obra da união mística com Cristo. Nós somos unidos a Cristo, cada um de nós, de tal forma que uma vez unidos a Cristo, nós somos unidos uns aos outros. E é por isso que é possível que nós tenhamos laços de afeto tão profundos em espaços tão curtos de tempo, quando nós nos conhecemos. Entretanto, existem pessoas dentro da igreja que não têm prazer na comunhão com os membros. Então, esse é um sinal de que a pessoa vive como Nicodemos. Ela não consegue perceber a realidade celestial que acontece aqui na terra. Como que você quer saber a forma como você vai viver no novo céu e na nova terra, se agora você não quer viver na filial do novo céu e na nova terra aqui na terra? Você não quer saber da filial? Por que você acha que vai para a matriz? Por que você acha que você vai para a sede? Não vai.
né? Como diria Spurgeon, né? Se você não tem prazer e santidade na terra, não faz sentido nenhum você ir para o céu. Não faz sentido nenhum você ir para o novo céu e a nova terra, onde santidade é a única coisa que existirá. Se você não tem prazer em ser cristão, se você não tem prazer na vida do meio do povo, o que você quer fazer no mundo vindouro? Nós dizemos crer na soberania divina, dentro da esfera terrena, mas vivemos consumidos pela ansiedade. Nós dizemos crer na providência divina, mas não abrimos mão do trabalho no dia do Senhor. Nós dizemos ter nascido de novo, mas não buscamos a santidade. Nós dizemos ser parte do reino de Deus, mas não temos percebido os aspectos terrenos desse reino. Nós somos como Nicodemos. Então Jesus continua, verso 13: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nesse verso, para que a gente possa perceber esse verso, é necessário que a gente tenha um pouco do contexto de algumas crenças judaicas no tempo de Jesus. E tinha uns judeus meio místicos também, tá bom? Não é só no nosso tempo que existem pessoas místicas, não. E aí eu vou trazer Carson para ele explicar um pouco desse contexto, né? E ele diz assim, ó, Jesus, ele pode falar das coisas celestiais e ninguém mais subiu ao céu e permanece lá, a fim de que tenha capacidade e autoridade de falar dessas coisas. Somente aquele que desceu está equipado para fazer isso. Não existe outra fonte de conhecimento das coisas celestiais senão através de Jesus, o Logos, a palavra encarnada. Não há outra forma de obter conhecimento acerca de Deus, apartado das Escrituras. Hoje a gente tem as loucuras das pseudo-revelações, mas no tempo do judaísmo existiam muitas histórias de santos que tinham subido aos céus, recebido algum tipo de conhecimento, de compreensão especial dos caminhos e do plano de Deus, e então eles eram enviados de novo à terra para que pudessem ensinar esses caminhos. E Jesus insiste que ninguém subiu ao céu dessa forma. Ninguém subiu ao céu de tal forma que possa ir e voltar para falar dessas coisas. É somente no céu que a verdadeira sabedoria pode ser encontrada. E é somente no céu que a sabedoria encarnada, o Jesus Cristo, é somente Ele que pode falar dessas coisas, porque Ele esteve no céu não porque daqui Ele foi, mas porque de lá Ele veio. Ele é aquele que veio. Ele é o revelador, Filho do homem. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus não apenas mostrou o erro da crença de Nicodemos. Jesus apresenta a verdade e Jesus mostra a sua autoridade. A autoridade daquele que desceu do céu, o Filho do homem, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado que habitou entre nós. Então Jesus conclui: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aqui é nesse verso, são nesses dois versos, que nós usaremos o conceito de tipologia que foi aprendido na introdução. Jesus traz à memória de Nicodemos um mestre da lei, um mestre do Antigo Testamento. Um evento que era conhecidíssimo, um evento que acontece em Números 21, dos versos de 4 a 9. Não tinha, no meio do judeu, alguém que não conhecesse essa história. E Carson vai comentar que as conexões entre esses versículos e os versículos precedentes são duas. A primeira conexão está que Jesus sai da explicação do novo nascimento, em termos de categoria de purificação e regeneração do coração, e passa a mostrar uma narrativa, a narrativa de Números 21, no qual uma serpente de bronze foi levantada
para que essa serpente de bronze desse vida física para os filhos de Israel. Esse evento na história do povo, enquanto o povo andava pelo deserto, uma coisa muito comum entre o povo daquela época, e quase que inexistente no nosso meio, a murmuração acontecia. E porque o povo vivia a murmurar de Deus, contra Moisés, contra a provisão divina, porque o povo vivia a murmurar, Deus manda então serpentes para o meio do povo. As pessoas eram mordidas por essas serpentes e essas pessoas vinham a falecer. Essas pessoas morriam. Mas é então, como sempre, Moisés aclamar em nome do povo. E Deus manda com que uma serpente de bronze seja erguida num poste, para que todo aquele que fosse mordido pelas serpentes, quando olhasse para essa figura, fosse curado e tivesse vida física. Jesus está a mostrar para Nicodemos que o Deus que dá vida física através de outra coisa é um Deus que pode dar vida espiritual através de um Salvador. A segunda conexão é ainda mais profunda, porque a figura da serpente ser levantado e Jesus ser levantado mostra que nesse único evento, que para muitos é o evento de grande vergonha na vida de Cristo, é o ápice da humilhação de Cristo no seu ministério terreno. Mas ao mesmo tempo que ele é o ápice, ele é o início da exaltação de Jesus Cristo. A palavra em grego utilizada para levantar significa tanto levantar fisicamente, como exaltar alguém a alguma posição. Na teologia de João, essas duas coisas andam juntas. É a noção física da cruz, mas é a noção de exaltação diante de toda a criação. E é importante que nós percebamos que o ministério de Jesus, ele é dividido em categorias por questões didáticas, e essas categorias nós entendemos que existe o período de humilhação, que começa na sua encarnação, onde ele se esvazia da glória que ele tinha no céu. Ele assume forma humana. Ele vem viver debaixo da lei, ser humilhado, ser escarnecido, ser rejeitado. Mas existe um momento em que ele é exaltado, em que a sua exaltação se inicia. E a sua exaltação inicia-se no momento da sua morte. Quando ele é levantado, ele não é levantado para ser derrotado. Ele é levantado para sair vitorioso. Ele é levantado para conquistar a nossa salvação. Ele é levantado para derrotar a morte. Ele é levantado para quebrar a prisão do pecado em nossa vida. O ápice da humilhação marca o início da sua exaltação. Até Isaías vai unir esses dois conceitos, quando Isaías fala do servo sofredor, a começar em Isaías 52:13 até 53:12. E se Jesus é aquele que veio do céu, como é que ele retornará se ele não for elevado? Os evangelhos sinóticos fazem pouco essa correlação, mas João deixa bastante claro que é na cruz que a exaltação de Cristo inicia. E é essa exaltação que atrai as pessoas a Cristo. Nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
no maior ataque possível contra a pessoa mais inocente possível. Não é a injustiça que é vista, mas é a justiça de Deus sendo cumprida que é vista. É a justiça de Deus sendo cumprida em Cristo para que eu e você pudéssemos ser salvos. É a beleza da exaltação do Filho, ao ser, então, derrotar a morte, ressuscitar, ser levado aos céus, e então reinar soberanamente. Nicodemos, como um mestre da lei respeitado em Israel, deveria não apenas conhecer a referência, mas compreender o significado da explicação de Jesus. Então veja, Nicodemos conhecia a história. Cristo está a explicar a história. O que era esperado de Nicodemos é que ela percebesse que era então Cristo, essa figura. Era em Cristo então que a salvação seria possível. Era em Cristo então que a contaminação do pecado seria eliminada. Não era esperado dele que ele percebesse tudo o que aconteceria, como seria essa crucificação, como seria o ministério. Mas era necessário que ele entendesse que Cristo era aquela serpente de bronze. Era necessário que Nicodemos percebesse que ao olhar para Jesus Cristo, a contaminação do pecado seria eliminada da sua vida, a morte espiritual não mais teria poder sobre ele. Ele então seria liberto e começaria a andar no reino de Deus. Mas adicionalmente a isso, eu disse para vocês que esse tipo tinha duas cenas, pelo menos, que a gente poderia conectar. Uma que era claramente conectada, que era o subir com números, mas existe uma ligação verbal bastante forte entre a passagem de Números 21 e a raiz de Jessé, em Isaías 11. Existe uma ligação verbal entre o fato de Jesus, da serpente de bronze, estar num poste, com a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, em Isaías 11:10. Quando Números 21 descreve a serpente de bronze a ser colocada numa haste, o termo haste é o mesmo termo traduzido por estandarte, em Isaías 11. Talvez, como Isaías profetizou nesse novo êxodo em Isaías 11, ele estava a colocar a raiz de Jessé como a serpente de bronze, através da qual todas as nações poderiam olhar para ele e serem salvas. A salvação nunca foi exclusiva do povo judeu. Agora, Jesus não apenas mostra para Nicodemos que a salvação vem do alto e não dos méritos, mas ele também mostra que não apenas judeus, mas pessoas de todas as tribos, línguas e nações serão salvas. A resposta à pergunta feita por Nicodemos, como pode suceder isso? É respondida por Jesus. É através da crença na obra de Cristo que as pessoas entrarão no reino de Deus. Esse crer descrito no verso 15 está longe de ser uma mera profissão vocal. Está longe de ser uma mera declaração verbal, como nós constantemente vemos no mundo. Eu creio em Jesus. Antes, essa crença, ela reside no coração, ela reside no centro do ser humano, ela reside na nossa alma. Essa crença não é vazia, essa crença possui um conteúdo, e esse conteúdo é digno de ser crido. O crer naquele que foi levantado é crer em Deus e na sua palavra. É na Bíblia que nós temos a obra de Cristo descrita e explicada. Além disso, nós vemos que todo aquele que crê
tem a vida eterna. O crer tem um fundamento, mas tem também uma consequência. E uma coisa, um detalhe importante que pode passar desapercebido se você não tiver uma aula de português hoje, é que o verbo está no tempo presente. Significa que crer faz com que nós tenhamos vida eterna no tempo presente e não no tempo futuro. Nas palavras de Leon Morris, a vida eterna é a vida em Cristo, aquela vida que retira a pessoa do meramente terreno. Agora, se o novo nascimento é a entrada para o reino de Deus na terra, no tempo presente que nós passamos a viver esse reino. Esse reino ainda não está completamente implantado, mas já está em andamento. A vida de uma pessoa que nasce de novo não é mais apenas a dura realidade do mundo caído, afetado pelo pecado. Mas agora em Cristo, a vida dessa pessoa que nasceu de novo, a vida do cristão, é uma realidade com experiências misturadas, na qual ela pode sentir duros golpes do pecado e da corrupção ainda restante no mundo e em sua vida, mas ao mesmo tempo ela experimenta a graça que transcende a compreensão humana. Essa pessoa vive em um mundo caído e sem esperança, mas a sua vida é marcada pela santificação e a esperança da redenção que há em Cristo Jesus. A sua vida não é mais guiada pela visão, antes a sua vida é guiada pela fé. Os seus valores não são os valores da maioria, mas os seus valores são os valores do seu Criador. Essa pessoa vive uma vida que não é meramente terrena, mas uma vida que é celestial na terra. É uma nova forma de viver. É uma forma de viver que experimenta a abundância espiritual, experimenta a abundância celestial diante da miséria terrena. Meus irmãos, se na pregação anterior a ênfase recaiu sobre a soberania de Deus na salvação, hoje é a centralidade de Cristo que fica enfatizada. Diante de uma referência em Israel, um mestre, como era Nicodemos, Jesus expõe a profundidade e a beleza do Evangelho. Um Deus soberano que decide salvar pessoas mortas em delitos e pecados. Salvação essa que é centralizada na obra de Cristo, pois todo o que nele crê tem vida eterna. Para crer, Jesus ensinou que é necessário nascer do alto, pela purificação da água e da regeneração feita pelo Espírito. Entretanto, para que a salvação em Jesus fosse possível, era necessário que a sua obra fosse perfeita. Para que um mundo afetado pelo pecado e as suas terríveis consequências seja redimido, restaurado, era necessário um perfeito Salvador. Era necessário que em nosso lugar o Salvador absorvesse completamente os efeitos do veneno do pecado que for inoculado na humanidade através da primeira serpente. Em sua crucificação, Jesus foi levantado em humilhação para que a sua glória fosse mostrada. Foi a humilhação na sua morte de cruz que proporcionou a possibilidade da sua exaltação na sua ressurreição. Aquele que venceu a morte trazida pelo veneno do pecado. Ele derrota essa morte e ele está a reinar soberanamente. Por isso, podemos nele crer e receber a vida eterna, aqui e agora. Assim sendo, fiquemos com as palavras de Paulo em Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue derramando a sua graça
sobre a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida e maravilhados estamos com a Sua graça, com a Sua soberania, com a perfeição de Jesus Cristo, com a ação do Santo Espírito. Nós somos chamados a sermos meros coadjuvantes, mas coadjuvantes que têm os privilégios daquele que é a estrela principal. Somos chamados a viver na terra, experimentando a realidade espiritual. Somos chamados a viver uma nova vida, ainda no tempo presente. Nós te pedimos perdão, pois temos falhado diante dessa realidade. Te pedimos perdão, pois temos pecado contra o Senhor. E é com esse coração contrito, arrependido da vida indigna que temos vivido como Nicodemos, ao invés de nos deleitarmos na vida de Cristo. É com esse coração que nós nos achegamos à mesa do Senhor. Perdoa as nossas falhas. Fala ao nosso coração, alimenta a nossa fé. Dá-nos o privilégio de participarmos dessa mesa de maneira digna. Faz o nosso coração florescer na Tua palavra, dia após dia. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Nós também, Pai, separamos esses elementos do uso cotidiano para o uso espiritual, para que, em representando o corpo e sangue do nosso Salvador, a nossa fé e a nossa alma possam ser alimentadas. Tudo isso nós pedimos com um coração grato, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.